paz ao coração de todos, esse é o Meditações Diárias, com Euler Oliveira, psicólogo, pedagogo, pastor na Igreja Bíblica Novo Tempo, um momento para se meditar em Deus a partir de si mesmo. O tema de nosso devocional de hoje é autorresponsabilidade espiritual e vamos ter como base o texto de João capítulo 8, verso 10 e 11, que diz: Jesus se levantando disse à mulher: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou? Ela respondeu: Não, Senhor, ninguém. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Para mim, é um dos episódios riquíssimos e com muitos ensinamentos sobre como Jesus manifesta o reino de Deus e que leitura é feita do ser humano com a sua implantação, ou seja, com a implantação desse reino. Quando João Batista começa seu ministério chamando o povo ao arrependimento, porque era chegar no reino de Deus, é importante entendermos o contexto no qual a mensagem é transmitida. Era uma nação acostumada a viver de ritualismos, leis cerimoniais, mas que não expressavam uma vida de integridade, ou seja, uma vida que coadunasse, que harmonizasse com aquilo que eles faziam. Eram chamados então a se arrependerem, ou seja, mudarem a mentalidade com a qual estavam acostumados. No episódio da mulher pega em adultério, Jesus confronta o modo de vida daqueles que acusavam, levando-os a pensarem a partir de si mesmos a lei que impunham sobre a mulher, nivelando-os, o que os levou a ir embora sem apedrejá-la. Perceba que a instituição legislava sobre a vida das pessoas, se colocava como responsável pela espiritualidade e devoção. Jesus promove um corte. Se olharmos com atenção, chama cada um à autorresponsabilidade espiritual. E é claro que essa condição convida a ter experiências próprias, a assumir sua vida com Deus. Preciso destacar algo que me parece ser importante aqui. E começo com a pergunta: como você está diante do Senhor? Sentes peso, cansaço, desânimo espiritual, sensação de inadequação por não atingir o objetivo que a igreja prescreve? Distanciou porque não conseguiu atingir expectativas? Sentes-te que não vais conseguir e aí estás esperando resolver algumas coisas para depois continuar sua jornada com mais profundidade? Então, nesse texto, quando paramos para olhar, Jesus traz a responsabilidade para cada um. Primeiro, chama os acusadores para pensarem para além da tradição da época, que olhava para o que tinha transgredido, sem se perceber como passível também de condenação. Um dos problemas da tradição é exatamente isso: esconder a si mesmo acusando o outro. Em vários momentos, Jesus tem essa discussão com os fariseus. Em uma de suas conversas, disse que eram sepulcros caiados, lindos por fora, mas fétidos por dentro. Em outro momento alertou: tire a trave que está no teu olho, depois olhes o cisco que está no olho do teu irmão. É incrível como quando olhamos para a falha do outro, somos tão pesados, como crescemos, e às vezes não percebemos que essa atitude demonstra o que a fomenta, que é o meu si mesmo deturpado pela mesma semente, já que não somos perfeitos. Veja que não importa como o pecado aparece na minha vida, mas o próprio fato de ter a semente que o traz à superfície. Por isso que Jesus, ao verificar que foram embora, chama a mulher e diz: vai e faz diferente, vai e não peques mais. Aqui para mim é o ponto alto de nossa meditação de hoje. Ele a convida para que se olhe, para que tome conta de sua existencialidade para além do que dizem, a fim de que seja dona de si mesma, responsável por si mesma. Vá e não peques mais. Vá e faça diferente. Vá e pare de errar o alvo, que é a sua vida melhorada em Deus. Vá, exista sem ser necessário se corromper. Lembre, queridos, que não importa qual tua falha, o tamanho, a dimensão. O que importa é que eu e você nos apercebamos como responsáveis pela nossa espiritualidade, pela nossa vida com o Pai Celestial. Aliás, cada um de nós vamos conversar diretamente com Deus. Jesus nos convida para acessá-lo, cada um de nós em nossa individualidade, na qual terá sempre uma postura de nos oportunizar que tomemos conta, que não sejam os desejos, as vontades que nos liderem, mas nós mesmos. Esse é o reino de Deus, em que somos os atores no processo.
Outro detalhe importante no texto é que Jesus não lhe coloca modo nenhum para que mude sua vida, ou seja, não lhe diz: olhe, a partir de agora você precisa fazer assim, cumprir esse ritual, pagar isso, não carregar isso, etc. Mas a chamou para se construir em Deus, a convidou para por ela mesma ter relação com o Pai e poder então fazer diferente. Precisamos construir nossa vida com Deus e saiba, meu amado, que Jesus lhe entende, percebe seu estado, sua força e vai lhe dar suporte. Vai primeiro te animar, como fez com Josué, que após a morte de Moisés estava desanimado, em luto, e o anima para que se levante, pois contava com ele, pois confiava nele para levar o povo adiante. Primeiro, então, ele o anima, dá-lhe suporte para depois dizer o que fazer. Então com Deus é assim: se estás sentindo desanimado, entristecido, enfraquecido, às vezes até incrédulo ou se sentindo condenado, Ele vai lhe fortalecer e saiba que levantará pessoas ao seu lado que serão teu apoio. O problema é que nessas horas nossa inadequação é tão forte, tão incrustada, tão enraizada que só percebemos os acusadores. Abaixamos a cabeça. Mas aí vem Jesus e diz: nem eu te condeno, vá, eu confio em você para melhorar-te, para mudar a situação. Então, meu irmão, olhe ao lado, tire o peso de sobre suas costas e atente para aqueles que estarão sendo suporte, apoio, força. Tente não focar nos que te acusam, lhe apontam, mas na mão de Deus, que está presente com os que vão te dar força, suporte, uma palavra de alento, de conforto, que estarão contigo até o fim. E assim, assuma teu crescimento, a direção e gerência de sua existência, lutando por fazer diferente. Deus lhes abençoe, paz ao coração de vocês.